Olá, tudo bem? Hoje falaremos sobre concordância verbal. Tratarei dos principais casos desse tema, pois é muito importante que você, acadêmico, conheça as regras básicas de concordância, o que é indispensável quando se quer utilizar o padrão culto de nosso idioma. O primeiro aspecto que é preciso revisar são os seguintes conceitos: sujeito simples e sujeito composto, porque eles são fundamentais para o que vamos discutir hoje. Acompanhe na primeira tela alguns exemplos. Sujeito simples apresenta apenas um núcleo. Exemplo: o funcionário me atendeu muito bem. Perceba que aqui o sujeito ou funcionário tem uma palavra que é mais importante na expressão, ou seja, funcionário. Vale também lembrar que para achar o sujeito da frase, podemos fazer a pergunta o que ou quem antes do verbo. Por exemplo, quem me atendeu bem? Resposta: o funcionário. Portanto, a expressão o funcionário é classificada como sujeito da frase. Vamos ao caso do sujeito composto. Sujeito composto apresenta dois ou mais núcleos. Exemplo: o funcionário e o cliente conversaram sobre as vantagens do produto. Veja que agora o sujeito apresenta dois núcleos, ou seja, funcionário e cliente. Nesse caso, o sujeito é composto. Fácil, não é? Vamos revisar o que foi visto até agora. Para acharmos o sujeito, fazemos as perguntas quem ou o que para o verbo da frase. Por exemplo, a rua alagou. O que alagou? A rua. Sujeito simples. Outro exemplo, os alunos e o professor já estavam na sala. Quem estava na sala? Os alunos e o professor. Sujeito composto, certo? Sujeito, então, é o termo sobre o qual se declara alguma coisa. É também o elemento com o qual o verbo concorda. Por isso, quando estudamos concordância verbal, precisamos saber reconhecer o sujeito. Vamos agora ver algumas regras de concordância. É claro que não conseguiremos ver todas as regras, porque são inúmeras, mas eu selecionei para você os casos principais. Acompanhe na próxima tela. Regra 1. O verbo concorda com o sujeito. Nós, em pouco tempo, faremos o trabalho solicitado. Essa é a regra geral de concordância. Por isso, é tão importante, sobretudo quando estamos escrevendo, prestarmos bastante atenção a que sujeito o verbo está relacionado e aplicarmos a concordância correta. Os verbos devem prestar conta, digamos assim, ao sujeito da frase no que diz respeito à concordância. Em poucos casos, isso não acontece, e essas regras especiais eu vou explicar na próxima aula de concordância, combinado? Hoje, nosso recorte aqui é a concordância do verbo com o sujeito simples e com o sujeito composto. Vamos à regra 2. Regra 2. Expressão partitiva mais nome no plural. O verbo pode ficar no singular ou no plural. Exemplo: a maior parte dos candidatos se saiu ou se saíram bem no concurso. Note que nesse exemplo estamos falando de uma parte dos candidatos, ou seja, a maior parte. Essa é a expressão partitiva. Além disso, foi acrescentado um nome no plural, candidatos. Nesse caso, nós podemos deixar o verbo tanto no singular como no plural, como na frase que você vê. Repetindo o que vocês acabaram de ver no slide, a maior parte dos candidatos se saiu bem ou a maior parte dos candidatos se saíram bem. Enfatizando, nesse tipo de sujeito, tanto faz usar o verbo no plural ou no singular. Outros exemplos seriam: o bando de pássaros voou, o bando de pássaros voaram. Grande parte da plateia aplaudiu em pé o cantor, grande parte da plateia aplaudiram em pé o cantor e assim por diante. Na próxima tela, você visualizará a regra 3. Vamos lá? Regra 3. Pronomes relativos que e quem. Hoje somos nós que pagamos. Hoje somos nós quem paga ou quem pagamos. Veja que, nesse caso, a concordância depende da presença dos pronomes relativos que ou quem.
No caso do pronome relativo que, o verbo concorda com o antecedente que. No exemplo apresentado, é o pronome pessoal nós. Somos nós que pagamos a conta. Já no caso de quem, o verbo pode concordar com o antecedente ou ir para a terceira pessoa do singular, como você vê nos exemplos. Hoje, somos nós quem paga a conta ou somos nós quem pagamos a conta. Estudar regras é sempre um estudo um pouco árido, mas lembre-se de que dominá-las é importante para que você se expresse melhor oralmente e para que você escreva de acordo com a norma culta da língua. Você é um acadêmico e, como tal, precisa estar preparado no que diz respeito ao tema da aula de hoje. Vamos a mais uma regra? Regra 4. Expressão um dos que mais palavra no plural mais que. O verbo pode ficar no singular ou no plural. Exemplo, o Brasil foi um dos países que recebeu a visita do Papa. O Brasil foi um dos países que receberam a visita do Papa. Vamos pensar um pouquinho a respeito desse caso. Trata-se da expressão um dos mais países, ou seja, a palavra no plural mais que. Nesse caso, você pode utilizar recebeu no singular ou receberam no plural. Bem simples a regra, não é? Outro aspecto que é interessante revisar com você é quando nós nos referimos a nomes próprios no plural, como os Estados Unidos, por exemplo. Nesse caso, devemos realizar a concordância com o artigo. Veja no próximo slide alguns exemplos. Regra 5. Os Estados Unidos exercem grande influência na economia mundial. Os Alpes atraem visitantes do mundo inteiro. Veja que nesta regra é a presença do artigo que determina a pluralização do verbo, mas é possível também que o artigo já faça parte do nome próprio, como no caso da obra Os Lusíadas de Camões, por exemplo. Aqui são possíveis o singular e o plural. Ficaria então, os Lusíadas perpetuaram as glórias de Portugal ou os Lusíadas perpetuou as glórias de Portugal, certo? Então vamos para a próxima regra? Regra 6. Qual de nós fará o trabalho? Quais de nós faremos o trabalho? Quais de nós farão o trabalho? Veja que quando o pronome interrogativo qual está no singular, o verbo logicamente fica apenas no singular. Mas quando o pronome está no plural, são possíveis duas concordâncias. Uma é a concordância com o pronome quais, ficando quais de nós farão? Mas podemos também realizar a concordância com o pronome pessoal nós. Quais de nós faremos? Ficou claro? Outro caso em que você só poderá usar o singular acontece também com os pronomes indefinidos. Veja, algum de nós estará livre na semana que vem? Nenhum de nós poderá sair antes do combinado, entre outros. Veja que o pronome que inicia a expressão está no singular. Então, só temos essa opção de concordância. Agora, nós podemos tratar de alguns casos de concordância com o sujeito composto. Vamos ao próximo slide. Regra 7. Sujeito composto antes do verbo. O professor e o aluno conversaram. Até aqui não há nenhuma novidade. O sujeito composto, o professor e o aluno, está antes do verbo. Então não há dúvida. O que talvez seja novo para você é que quando o sujeito é composto por núcleos que são sinônimos ou aproximadamente sinônimos, ou então quando há gradação, podemos deixar o verbo no singular ou no plural. Veja no próximo slide alguns exemplos. Regra 8. A paz e a calma caracterizava ou caracterizavam aquela região. Nesse exemplo, nós temos os núcleos paz e calma, que são, nesse contexto, sinônimos aproximados. Então, podemos deixar o verbo no singular ou no plural. Um olhar, um sorriso, um toque pode ou podem confortar alguém que está triste. Veja que agora as ações vão gradativamente se tornando mais próximas. Então, é possível, nesse caso, deixar o verbo no singular ou no plural. Frisando, nesses exemplos que acabamos de ver, a saber, a paz e a calma caracterizava ou caracterizavam aquela região e um olhar,
um sorriso, um toque pode ou podem confortar alguém que está triste. Há duas possibilidades de concordância, o singular e o plural. Por fim, lembro-lhe que os casos estudados até agora se referem à concordância do verbo com o sujeito que está antes do verbo. Mas há um caso interessante quando o sujeito está posicionado depois do verbo. Vamos ver? Regra 9. Compareceu ou compareceram à reunião o deputado e os vereadores. Veja que aqui o sujeito é o deputado e os vereadores, que estão posicionados depois do verbo. Além disso, o primeiro núcleo, deputado, está no singular. Então, podemos concordar com o núcleo deputado ou com os dois núcleos, deputado e vereadores. Tudo bem até aqui? Há muitas informações a serem estudadas, mas regras são assim mesmo. Nós precisamos ler as regras, aplicá-las em contextos linguísticos diferentes, até que elas fiquem internalizadas em nossa memória. Não é uma tarefa muito fácil, mas tudo é uma questão de prática e de atenção. Vamos agora ver mais dois casos antes de encerrarmos esta aula. Regra 10. Núcleos do sujeito ligados por ou. O Brasil ou a Espanha vencerá esta Copa do Mundo. O cansaço em excesso ou a falta de dinheiro fariam Mário desistir da viagem. Preste atenção ao fato de que apenas um time pode vencer a Copa. Então aqui a ideia é de exclusão. Portanto, o verbo só pode estar no singular. Não é o que ocorre no segundo exemplo, em que tanto o cansaço quanto o dinheiro seriam razões para Mário desistir da viagem. Aqui a ideia é de inclusão, tanto um quanto o outro. Portanto, nesse caso, o verbo deve ficar no plural. Veja na próxima tela uma situação parecida, mas agora com a palavra nem. Regra 11. Nem João nem Roberto se casará com Sofia. Nem Marcos nem Antônio sabem a verdade. Perceba que no exemplo 1, apenas um deles poderá se casar com Sofia. Então, o verbo logicamente fica no singular. Já no exemplo 2, o verbo saber se refere tanto a Marcos quanto a Antônio, mas agora de uma maneira inclusiva. Então, o verbo fica no plural. Por hoje, podemos encerrar a aula. Lembre-se sempre de que regras são para ser lidas, compreendidas e internalizadas. E você só conseguirá fazer isso se olhar para elas com atenção. É preciso que você dedique um pouco de seu tempo para ler as regras. É assim que você as dominará e é assim que conseguirá ter mais segurança no quesito concordância verbal ao falar e ao escrever. Conto com a sua dedicação. Até o nosso próximo encontro.